Bom, essa aula a gente vai ver um pouco sobre os processos de treinar para treinar. Isso é muito importante dentro de um planejamento, porque quando eu penso em planejamento, eu penso sempre no objetivo final. E quando eu penso no planejamento final, eu já quero que vocês comecem a imaginar essa montagem de planejamento onde eu tenho, por exemplo, uma competição em outubro. Eu preciso saber o que eu quero desse atleta e quais as nossas metas até outubro. A gente constrói o plano complexo dele, o período competitivo dele, aquelas 3, 4 semanas que antecedem a competição, e aí eu tenho que saber o que eu quero dessas 4 semanas. Eu vou querer entrar com um clean, eu vou entrar com um plano de contrast training, de complex training, o que eu vou fazer com ele nesse período? E aí eu preciso construir um treinamento que dê suporte para que ele aguente o período competitivo. Então eu preciso montar todo um processo de treinar para que ele treine bem. Então eu preciso construir as bases de treinamento. Essas bases vão ser construídas por resistência, então ele precisa melhorar o condicionamento cardiovascular dele, ele precisa melhorar o condicionamento metabólico dele, ele precisa ter as forças de base. Eu gosto muito de trabalhar com alguns indicadores, por exemplo, 100% do peso corporal no supino, 150% do peso corporal no agachamento, 200% do peso corporal no levantamento terra. Eu busco para que os meus atletas consigam fazer bem feito pelo menos 6 a 8 barras bem feitas, inclusive as meninas. Eu busco para que os meus atletas consigam ficar em 2 minutos em prancha alta e para que eles tenham um VO2 compatível com o alto nível da atividade do esporte que eles estão fazendo. Colocado tudo isso na mesa, passamos por um fisioterapeuta, onde a gente vai ver suas limitações e desequilíbrios corporais, articulares, onde a gente vai ver todo um aspecto corporal de possíveis lesões e possíveis desequilíbrios, e aí a gente vai fazer os exames e os biomarcadores, onde a gente vai ver exames de sangue, CK, testosterona, cortisol, e a gente vai fazer a leitura desse atleta, vamos ver a demanda e a gente começa a montar um planejamento de treino que parte de um corpo de atleta que visa chegar a um objetivo. E a gente já sabe esse objetivo. Esse é o principal ponto que eu quero passar para vocês. Primeiro, construam um objetivo. Saibam onde vocês querem chegar. Porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente caminha em curvas, a gente caminha em círculos e a gente não chega a lugar nenhum. Então a gente precisa montar aquelas 3, 4 semanas prévias de competição, montar o exercício, montar o planejamento, porque eu vou passar para vocês agora o treinamento que eu faço para uma menina de 13 anos que vai para o Mundial de Barcelona. E aí eu vou passar o aquecimento e vocês vão tentar replicar para um atleta de 17, 18 anos masculino e ele não vai suportar o processo de aquecimento que eu faço para ela. Porque esse processo foi treinado e ela se adaptou a esse processo de treinamento, porque a gente treinou para ela conseguir fazer isso. Então não é simples e não é da noite para o dia, é processo, e esse processo precisa passar por período de treinar para treinar dentro de treinos sucessivos. Então o processo de treinar para treinar, ele passa por adquirir as habilidades, construir a base de treino. E quais são as bases de treino? Base de força, base de potência e resistência, um core fortalecido e com a consciência de que a força vem do centro para as extremidades em todo o movimento, e todo aquele processo articular de estabilidade e mobilidade, construindo um entendimento de treinamento para que o nosso processo de treinamento seja massa.